Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aulinha de física e peço para você que está entrando hoje no nosso canal e que ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações, dê aquele like e, se possível, o comentário ao final da aula. A aula de hoje, cujo assunto é colisões mecânicas. O que são colisões? Quais são os tipos? Quando jogamos sinuca, batemos na bola e esta colide com a outra. O que acontece? As duas movem-se juntas? Elas passam a se mover, mas separadamente? Uma bate, a outra volta? O que acontece? Quais são as colisões por trás disso? Ficou curioso? Vem comigo para mais essa aula. Isso aí, gurizada! Vamos então para essa nossa aulinha sobre colisões mecânicas, que eu tratei elas da seguinte forma. Elas são choques mecânicos que ocorrem entre dois ou mais corpos de um sistema físico ou entre sistemas físicos. A gente também vê como partículas, que é o nosso foco fundamental da aula, é tratar como partículas. Mas vamos trazer exemplos de todas as situações, ok? E no momento dessas colisões, os corpos farão forças uns sobre os outros, tá? Bem, considerando dois corpos, então, um corpo faz força sobre o outro e essas forças serão consideradas forças internas, como nós já havíamos visto na aula passada, ok? Então, ilustrei aqui o caso de uma colisão ao qual um airbag é acionado. A força que a pessoa faz no airbag e que o airbag faz na pessoa são forças internas. Fala, professor, mas e as externas? Entra naquelas condições que nós já havíamos dito. Quando nós temos forças internas maiores que as forças externas, porém muito maiores, como a gente já verificou, as forças externas, né? Se somarmos todas elas, vão dar zero, que é a condição da nossa conservação da quantidade de movimento. O que a gente vai entender então desta conservação? Vamos escrever aqui, vou abreviar de novo, hein? Como lá na nossa última aula, ó. Então é a conservação da quantidade de movimento, em que a quantidade antes tem que ser a quantidade depois. Como a colisão depende de dois ou mais corpos, a gente vai somar essas quantidades. Estão lembrados? Daqui vem da nossa última aula. Vamos dar uma enquadrada aqui nela, tá? Então, o que a gente vai verificar? Que quando há esta colisão, a força interna é muito alta e o intervalo de tempo é muito curto. É reduzido esse intervalo de tempo, né, para que a interação não gere danos à pessoa. Por isso, do airbag, do cinto de segurança. Agora, a questão é que tipo de colisão aqui está ocorrendo? Porque, de maneira geral, isso é o que a gente já vem estudando. Impulso, conservação na própria quantidade de movimento, na conservação desta quantidade. A questão agora é classificar qual é o tipo de colisão que ocorreu. E o nosso estudo inicial são nas colisões unidimensionais. Vamos para elas? Como eu tinha dito, galera, a gente tem que conhecer então os tipos de colisões. Mas para isso, a gente tem que definir as fases dessas colisões. Então é o seguinte, ilustrei aqui uma ideia a qual nós temos uma sequência do que ocorre. Então, teríamos aqui neste primeiro momento um objeto A com uma certa velocidade A, indo em direção a um objeto B de velocidade VB. Pelo tamanho da seta, ilustro e peço que percebam que a velocidade de A é maior que a de B, para que haja a colisão, ok? Então aqui elas se aproximam até a sua colisão. Colidiu. Após a colisão já começa então um afastamento. Aqui eu vou representar um vetor para o lado de cá, mas em cima, tá? Devido ao meu quadro. Então agora eu vejo que o meu VB passa a ter uma velocidade maior que o A. Por serem diferentes, chamarei de linha, né? Diferentemente daqui, ok? Bem,
Poderia ter outra opção? Ao invés de o A estar vindo com uma velocidade muito alta, colidir com B, o A reduzir, o B aumentar. Eu poderia estar o seguinte, ter essa mesma situação, só que o A bater e acabar voltando. Tudo isso depende da massa dos objetos, pois, como nós vimos, é quantidade de movimento o assunto que a gente usa nas colisões. Então a massa tem grandes influências, ok? Então aqui é só um exemplo ilustrativo. Bem, então o que nós temos aqui? Neste primeiro momento, aqui a gente tem uma aproximação. O A está se aproximando de B, ok? Tanto que lá no final, nós já temos o nosso afastamento. Viram bem? Então ele se aproxima e depois se afasta, podendo estar no mesmo sentido ou em sentido oposto. Note, estamos trabalhando numa única direção, por isso unidimensional. Agora, e este processo todo intermediário aqui, ó? Este processo é o que nós teremos a deformação ocorrendo e a consequência de após a deformação, temos a restituição. Só que esta restituição, acabou a carga, a gente vai analisar em relação à aproximação e o afastamento, o quanto ele restituiu do que ele tinha no início. É a partir da restituição que nós fazemos a análise de que tipo de colisão que ocorreu. Então, para a gente poder descrever as colisões, a gente tem que entender essas fases. Então, o que a gente tem como deformação? Vamos entender. A energia cinética com que as partículas estão trazendo aqui, né? Você fala assim, professor, mas não tem outra, elas não vão interagir, não tem potencial gravitacional, não tem potencial elástico, todas aquelas energias. A gente até pode ter, né? O objeto está rolando, né? A gente tem uma energia rotacional, enfim. Só que elas são muito menores do que a própria energia cinética, já que o envolvimento ali é corpos com massa, grandes velocidades, ok? Então a gente sempre procura focar na energia cinética quando trata-se de quantidade de movimento, né? De momento linear, beleza? Bem, então a energia cinética que elas têm nessa nossa aproximação, ela vai ser transformada em outra modalidade durante a deformação. E que modalidade? Esta deformação, ela vai ser para nós de dois tipos. Ela pode ser uma deformação que a gente chama de elástica e ela pode ser uma deformação inelástica. E já nós vamos descrever elas, ok? Bem, isso de deformar elasticamente ou inelasticamente depende muito da elasticidade dos materiais. O quanto, né, o material permite voltar ou não ao seu estado original. Por isso que entra a fase de restituição. Mas já a gente pega bem legal isso. Então o que a gente tem? No momento exato aqui da colisão, ó, colidiu, pá, bateu. O que vai estar acontecendo? Esta energia cinética, ela tende a ser transformada em energia potencial elástica. Porém, a gente vai ver que não é só a potencial elástica a qual ela se converte. Por quê? Se a gente colocar real na natureza, a gente tem, ó, som, então tem energia sonora. Dependendo desta batida, há um aquecimento, energia térmica, ok? Então ela pode apresentar certas perdas de energia. Apresentando, a gente entra no caráter inelástico. Tá? Agora, quando ela é perfeita, toda a energia cinética é transformada em potencial elástica. Essa deformação não emite som, não esquenta, não faz nada. E depois da deformação, ela vai ser jogada para frente, mantendo a sua energia, né? A gente vai então entender como algo perfeitamente elástico. E aí a nossa restituição entraria aqui no critério. A potencial elástica volta a ser cinética. Sei lá, professor, mas e se não tiver essa transformação toda integral, ela perder parte da energia? A elástica ainda se converte em cinética, mas há uma perda, ok?
Então, ó, para fixar e fechar legal este quadro, para a gente detalhar matematicamente essa história. Na fase da deformação, a energia cinética tem que ser transformada em outra energia. Até aí, ok. Qual energia? Grande parte potencial elástica. Se esta potencial elástica voltar totalmente em energia cinética, restituir totalmente, ela é elástica. Se restituir parcialmente ou quase mínimo ali tendendo a zero, a gente vai ter a situação do elástico. Porque na deformação inelástica, nós temos de duas formas. Enquanto a elástica, ela é, neste caso, perfeito, idealizado. Ok? Então, a deformação e a restituição vai mostrar isso. Grava. A deformação é a cinética se transformar em outra modalidade de energia, principalmente sendo uma energia potencial elástica. E aí a gente vai analisar se há perda ou não desta energia por meio dessa restituição. Então vamos lá agora entender, por efeitos até matemáticos, esses tipos de colisões. Nossa primeira colisão aqui, então, ela vai ser chamada de colisão elástica. E a colisão elástica só tem um tipo, a perfeitamente elástica. Muitas apostilas, livros aí, geralmente tratam, né, colisão elástica ou perfeitamente elástica, já que é o único caso. Mas eu prefiro colocar desta forma e entender que a colisão elástica só tem um caso, que é chamada de perfeitamente elástica, que é aquela história da idealização de uma colisão. Então eu voltei para o caso do exemplo, né, anterior, em que a gente tinha duas bolinhas se movendo. Bem, o que a gente vai entender? Este daqui é aquela situação da aproximação. Estão lembrados? Chamaremos isso aqui da situação de antes da colisão. Aí tem toda aquela situação intermediária, a deformação, a restituição, o afastamento e tal, né? Mas aqui a gente só vai se preocupar no momento com o afastamento, em que aqui chamarei de depois, ok? Então a gente tem o antes e o depois da colisão. Como ela é perfeitamente elástica, não há dissipação de energia. Toda energia cinética que tem no início tem que ter no fim. Compreendido? Agora, a quantidade de movimento do sistema, ela se conserva. Nós trabalhamos com aquela ideia seguinte, ó. O somatório da quantidade de movimento antes tem que ser igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Essa a condição, ok? Bem, como que a gente equacionaria de uma maneira assim, em que envolvesse todos os corpos? Basta ver que antes nós temos o corpo de massa A com a velocidade VA. Note que a grandeza, a quantidade de movimento é um vetor, consequentemente a nossa velocidade tem que ser um vetor. Depois não, e agora do B. Então, MB, VB, ambos com vetor. Aí nós temos que olhar para o vetor. Vetor A, vetor B, mesma direção e sentido. Eu analiso o sinal, posso adotar os dois como positivo. Dizer que o sentido do movimento é para cá positivo. Ou para aquela galera que gosta bem de vetor, eu posso dizer que isso aqui é aquele I-chapéu, versor, vetor unitário, módulo 1, não interfere em nada. É só para dizer que este vetor está no sentido positivo, mais nada além disso. Ok? Mas como o caso é unidimensional, nem vamos se pegar muito nessa notação não. Entenda que para um sentido é positivo, o oposto é negativo, fechou? Bem, então aqui nós temos a orientação do antes. Teve a colisão, vai ter a restituição e tudo mais, e a gente vai olhar para o depois. Depois nós temos, ali para o afastamento, seria MA, VA', vetor, mais MB, V', vetor. Compreendido? Então a gente pode trabalhar desta forma. Volto a dizer para vocês. Depende muito de como vai estar o sistema e suas massas.
Eu posso ter o corpo A voltando, colidindo em B ele voltando. Isso vocês já viram em jogos de sinuca, né? O bilhar. Você bate na bola com o taco. Então ali já tem uma primeira colisão, uma ideia de impulso. A bola branca bate numa outra bola. Esta bola branca ela pode parar, fazendo a outra se mover. Ela pode caminhar junto com uma velocidade menor, ou ela pode bater, enquanto aquela colidiu vai para frente, ela volta. Tudo depende da massa e, lógico, que no sinuca de como você bater com o taco, né? Tem toda a questão de efeitos. Mas, desprezando efeitos, né? A gente vai trabalhar desta forma. Elas podendo ir na mesma direção e sentido, mesma direção sempre, por enquanto. Sentido pode ser oposto, ou ela pode até parar. Agora, o importante é notar a energia cinética, que é o que a gente está trabalhando. A energia cinética antes tem que ser a energia cinética depois. Não podemos esquecer isso. Agora, quando a gente entrar no cálculo e começar a desenvolver, vai surgir aquela questão da restituição, a qual oferece para nós um coeficiente. Vou escrever aqui e colocar a equação para poder explicar com mais detalhes. Então, aqui está o coeficiente de restituição. Este coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional que serve simplesmente para caracterizar qual é o tipo de colisão que está ocorrendo. Então, nós pegamos o V'B, que é a velocidade depois, e subtraímos do V'A. Dividimos isso por VA menos o VB. Bem, vocês podem notar que este V'B menos o V'A está associado ao afastamento. E o VA menos o VB está associado à aproximação. Então, vocês podem encontrar por aí, em seus materiais e tudo mais, eles associarem uma velocidade relativa. Ok? Tá aqui, ó, VA e VB, no mesmo sentido, a gente subtrai. Então, seria a velocidade relativa de afastamento, velocidade relativa de aproximação. Então, eles podem trazer esta simbologia. Eu, particularmente, prefiro a equação aqui direta. Se falar, aqui está no mesmo sentido, sinais se mantêm. Mesmo sentido, sinais se mantêm. Ah, não, o A voltou. Então, menos, né? Para fazer o joguinho de sinal, porque está no sentido oposto. Eu já gosto dessa montagem para não gerar confusões. Mas, de toda forma, é assim que a gente trabalha o coeficiente de restituição. E, sempre que este coeficiente der 1, nós estamos falando, então, da colisão elástica. Sempre que 1, a nossa colisão, deixa eu dar um destaque aqui, diferente. Aí, ó. Então, este nosso cálculo aqui gerará um coeficiente de restituição igual a 1. Então, a velocidade que os corpos têm no início, eles têm que trocar de maneira que fique igual no fim. Ah, como assim, professor? Estava com 2 e aqui com 10. Então, esta quantidade, independente das massas, tá? Teríamos 12. Então, quer dizer que a velocidade aqui dos dois tem que ser 12. Tranquilos? Então, a soma, porque isso aqui indica que o que eu tenho antes, eu tenho depois. E o coeficiente de restituição passa a ser 1. Mas fique esperto somente com essa condição dos sinais, ok? Não esqueçam que velocidades são vetores. Tá aí, essa é a ideia da colisão elástica. Vamos agora para a inelástica. Agora a colisão ela é chamada de inelástica. E a inelástica nós vamos trabalhar com duas. Começamos pela perfeitamente inelástica, onde há dissipação máxima da energia. Ok? A nossa energia tem uma dissipação da energia cinética, ela tende a ir a zero. Ela tende, obviamente que não chega, mas assim, ela dissipa muito. Tanto que, como que nós vamos ver isso? Um corpo A e um corpo B se movendo antes, como a gente já tinha visto anteriormente, só que agora, depois, eles colidem
e passam a se mover junto, ainda definindo, né, os sinais, já que tratamos de vetores. E os dois corpos se movem juntos sob uma mesma velocidade. Então a gente pode tratar isso como um único corpo. E aí como que nós teremos? A quantidade de movimento se conserva sempre, porque só atuam forças internas. Não esqueçam disso. A colisão tem sempre conservação da quantidade de movimento. O momento linear ali das partículas se mantém. Não esqueçam, quantidade de movimento e momento linear é a mesma coisa, tá? Eles sempre vão trazer essas duas terminologias. O importante é lembrar que nas nossas colisões ocorre sempre a nossa conservação da quantidade de movimento. Então o que a gente tem aqui, ó? Que a energia cinética antes, ela é muito maior que a energia cinética depois, tá? Então ela vai ser muito maior. Agora a quantidade de movimento se conserva, ficando assim matematicamente, ó. MA, VA, mais MB, VB, lembrando que eles são vetores, isso passa a ser MA se movendo, ou movendo-se junto de MB como um único corpo, obtendo uma única velocidade, que eu chamei só de V'. Condição essa muito trabalhada. Quem viu a nossa última videoaula sobre o sistema isolado, eu trabalhei uma ideia dessa daqui como nosso último exemplo. Mas fiquem tranquilos que eu coloco um card, coloco ali no finalzinho da nossa aula, né, novos links para vocês acessarem essas aulas. Mas tá aí, é desta forma que a gente trabalha com a perfeitamente inelástica. Aí você pergunta, professor, mas e o coeficiente? Bem, o nosso coeficiente aqui, ele vai dar 0. Mas por que, professor, que ele vai dar 0? Já que eles vão se mover com a mesma velocidade, no afastamento vai ficar o mesmo valor, a velocidade de A menos a velocidade B. A velocidade B menos a velocidade A vai subtrair, vai dar 0. Eles têm início, mas no afastamento é nulo. Então, para a colisão ser perfeitamente inelástica, 0 é o seu coeficiente de restituição, ok? Vamos para o último caso, que é a parcialmente inelástica. Nosso último caso, a colisão agora é a parcialmente inelástica. Parcialmente inelástica. Então, ela tem uma pequena dissipação de energia. A energia cinética antes, ela ainda é maior que a depois. Mas não é que nem na condição do perfeitamente ser muito maior para a dissipação ser máxima. Não. É uma quantidade maior em que perde uma parte da energia. Como eu disse, podendo ser, né, por efeito sonoro, por efeito térmico, então a gente tem esta perda. Os corpos se movem, né, independente um do outro, diferentemente do outro, que eles moviam-se juntos, tá? A quantidade de movimento continua se conservando e aqui fica semelhante ao do elástico, ó. MAVA mais MBVB. Isso tem que ser igual a MAV''A mais MBV''B. Ou seja, matematicamente a expressão é a mesma. O que vai mudar são as velocidades de afastamento. Já que vinha com uma grande energia e ele perde energia, essas velocidades diminuem. Então o que a gente tem que gravar aqui, ó? Vamos aqui destacar o afastamento. A velocidade de afastamento é menor que a velocidade de aproximação. Isso aqui indicaria uma redução da energia cinética, né? Portanto, vamos fazer o nosso balãozinho de pensamento. O nosso coeficiente de restituição é menor que 1, ok? Então, sempre que este menor que 1, é porque parte da energia foi perdida. A velocidade que afastou é menor do que aquela que aproximou. As velocidades se reduzem.
Tranquilo, senhoras e senhores? Então, estas são as nossas colisões. Bem, vou encerrar por aqui, né, deixando assim como uma ideia geral. Não esquecer que nas 3 colisões a quantidade de movimento sempre vai se conservar. Agora a energia não. Quando perfeitamente elástica, se conserva. Parcialmente inelástica, há uma perda. Perfeitamente inelástica, a perda é total. Não esquecer disso, pois isso é fundamental. Compreendido? Bem, então vamos encerrar por aqui a nossa aula e depois nós vamos ter mais 2, tá? Vou colocar uma só de resolução de exercícios e uma outra de algumas aplicações em que eu vou fazer alguns desenhos, né, uma forma mais contextualizada. Mas fisicamente todos os assuntos já estão passados e isso já vai te dar uma boa bagagem para resolver bastante questões de vestibular, ok? Bem, volto aqui a pedir que se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação, que curta o vídeo, comente, né? Curtir e comentar, só dá um ok, a aula tá boa, a aula tá ruim, não gostei disso, melhor aquilo, tá legal. Deixa esse comentário, esse feedback que é muito importante para estar melhorando os vídeos para vocês, ok? Mas compartilhe se possível e deixe sempre seu comentário e o seu like. Tranquilo, senhoras e senhores? Vou nessa, então um forte abraço e um beijo no cérebro.